Eduardo Bolsonaro não pode nem passar um Pix, coitadinho. Mas será que passa Wi-Fi, hein? A conta dele foi bloqueada pelo STF, o mandato dele tá por um fio e se escolher pela renúncia, ele pode ficar inelegível até 2035. Rapaz, que situação do Dudu. Eu tô tão triste com um negócio desse. Vamos falar sobre essa tristeza toda com a nossa Bruna Bufara, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ai, Bruna, eu tô tão triste que eu pus até uma música triste pra falar sobre esse perrengue. Força, guerreiro. Eduardo Bolsonaro não pode nem passar um Pix. Mas tudo bem, porque ele tá apoiando o cara que quer acabar com o nosso Pix mesmo, né? Exatamente, tá tudo bem. Afinal de contas, se Pix é tão ruim assim, nem precisa ter, então tá bom, né? Na verdade, a gente tem o amor sem beijinho, Dudu sem Pixinho. É ele assim sem você. Eu assim sem você. É assim que o Dudu está, sem seu Pixinho. Pois é, gente, vamos lá, porque isso tudo, a decisão, no caso, tá, é de sábado. Mas a gente ficou sabendo depois que o Eduardo Bolsonaro tentou passar um Pix e começou a contar para o pessoal. Então, assim, a decisão está sob sigilo. Se quiser já abrir a matéria do Valor, Ana, por favor. Vou, assim que eu conseguir abrir esta matéria aqui, porque eu tive um certo problema, mas eu tô enrolando vocês enquanto isso. Tá? Então eu posso ir lendo enquanto isso. Ó, vamos lá. Pode ir lendo enquanto isso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, é de sábado e está em segredo de justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio de contas bancárias e da chave Pix do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, só para ficar bem claro, tá? Eduardo Bolsonaro não pode mais receber um Pix nem de 2 centavos, nem de 2 milhões. Nenhum. Tudo bloqueado. A decisão é de sábado e está em segredo de justiça. Eduardo é alvo de um inquérito que apura sua atuação nos Estados Unidos para conseguir sanções contra autoridades brasileiras, em especial ministros do STF. Também foram bloqueados bens móveis, imóveis e o salário do parlamentar. Então, até o salário dele não tem mais, está bloqueado. Eduardo comentou o bloqueio na segunda-feira de noite num podcast. Moraes acabou de bloquear as minhas contas, mas obviamente em nome da democracia. Ele comentou. Ele afirmou que apresentou a autoridades americanas a possibilidade da imposição de tarifas contra o Brasil. O que seria isso? Crime contra a soberania nacional? Pois é. Também disse concordar com a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifar o país. A gente tem aí uma pessoa em cargo público que admite concordar com a decisão de um presidente de outro país de chantagear o país em que ele atua em nome de. Ai, essa situação fica cada vez mais bonita para ele. Ao pedir a abertura da investigação contra Eduardo, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, disse que o deputado busca retaliar autoridades que atuam em ações movidas contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente é réu no STF por golpe de Estado. O inquérito apura o cometimento dos crimes de coação no curso de processo, embaraço à investigação de infração penal contra a organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O Duduzinho não tem mais seu Pix, ele não tem mais como receber nenhum dinheiro do pai, pelo menos não por contas brasileiras, né? Então agora, se ele quiser receber um dinheirinho do pai, aí ele tem que receber em outra conta, né, Ana? Em outro país. Nas contas brasileiras não dá mais. E aí também realmente nem o saláriozinho, até o salário fica retido na conta. O bloqueio judicial está aí. Essa é uma medida cautelar chamada de asfixia financeira, é uma estratégia investigativa que você bloqueia os bens e valores de uma pessoa com o objetivo de interromper a continuidade da prática criminosa. Pois é. Eu não consegui abrir a matéria, mas eu tô com as outras engatilhadas. Tudo bem. Se quiser colocar, você... Tudo bem, se quiser ir aí, ó, no nem o salário. Ai, sério. Poxa, que peninha, eu sinto muito. Moraes bloqueia bens, contas e Pix de Eduardo Bolsonaro. Decisão foi proferida no sábado, parlamentar ficará com o salário retido. Pois é assim, contas bancárias, chave Pix, tudo bloqueio. Tudo isso, gente, fica retido automaticamente, ele não tem mais como mexer. Então, assim, tudo que tiver oficialmente no nome dele, não dá mais. Não dá mais. Essa é a chave, né? Tudo que tiver oficialmente no nome dele. Oficialmente. Aí a gente pode ir ali para o que diz Eduardo.
Então, na noite da segunda, durante participação no podcast Inteligência LTDA, Eduardo disse que os próximos meses serão vitais para as próximas décadas do Brasil. Ó, Alexandre de Moraes acabou de bloquear a minha conta. Não vai encontrar nada. Você pode vir pra cima de mim. Estou disposto a ir às últimas consequências. Pode prender meu pai. Não vou mudar minha conduta. Nas redes sociais, o deputado disse que a decisão de Moraes é arbitrária e criminosa e voltou a ameaçar o ministro do STF. E se ele pensa que isso irá me fazer parar, deixo claro. Não me intimidarei e não me calarei. Eu me preparei para este momento. Só irei descansar quando o Alexandre de Moraes for punido. Só irei sossegar quando o seu impeachment for aprovado pelo Senado, porque essa é a única solução para o Brasil. Ah, sério. A voz de investigação Discovery da Bruna pra ler as falas do Eduardo Bolsonaro tá ótima. Ai, sério. Maravilhosa. Não, mas vamos lá, né? Porque a gente tem tudo isso acontecendo, mas a gente não pode lembrar. A gente não pode esquecer, né? No caso, a gente tem que lembrar que, assim, enquanto a gente tem, de um lado, Eduardo Bolsonaro sendo cerceado cada vez mais, a gente tem também o mandato dele, né? Que, assim, o mandato dele, gente, tá por um fio. O relógio está aí, ó. Já começou a contar, gente. Domingo acabou o prazo dele. Domingo acabou os 120 dias de licença. Pode falar, Ana. E apresentou mais cedo aqui a conta. Novembro, ele já tá com falta suficiente pra perder o emprego. Perder tudo. Mas e aí, né? E o mandato, hein? Gente, o mandato ainda, se quiser abrir agora o blog da Andréa Sadi, pra vocês verem como o bolsonarista tem aliado a rodo, né? Aliados cogitam secretaria estadual para blindar o mandato de Eduardo Bolsonaro na Câmara. Gente, eles estão pensando em dar um cargo de secretário estadual para Eduardo Bolsonaro para ele conseguir burlar as faltas. Esse caso é tão absurdo que até Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas evitaram se comprometer com a ideia. Porque aí Porra! Aí eis uma ideia ruim, hein? Cara, que ideia ruim, gente. Uma ideia péssima. E aí aqui, a gente tem até a própria fonte, né, que disse pra Andréa Sadi aqui. Deixa eu até achar exatamente onde tá, porque a própria fonte diz, ó. Nas palavras de um ministro ouvido pelo blog, visar a dar proteção a alguém que tenha um acerto de contas próximo com a justiça, inclusive com possibilidade de ser preso, é considerado um absurdo. Aí, ó, também, ó. Ali, ó. Isso. A medida foi considerada um absurdo por, nas palavras de um ministro ouvido pelo blog, visar a dar proteção a alguém que tenha um acerto de contas próximo com a justiça, inclusive com a possibilidade de ser preso. Sério. Realmente é um absurdo. É tão absurdo que nem Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas acham isso bom. Tá na geladeira. E não só está na geladeira, como oficialmente está na geladeira, que é até o que o Hugo Mota está dizendo, porque Hugo Mota já falou assim, ó. Não vai atuar para perda do mandato, acelerada ou deliberada do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a estratégia é o quê? Ficar em cima do muro. Ficar enrolando e deixa... Vai deixar em banho-maria. A intenção é trazer uma definição apenas quando a Constituição Federal obrigar a Câmara a agir. Então é deixar ali, ó, até os 45 do segundo tempo. Vai deixar. A matéria da CNN ainda traz uma comparação completamente esdrúxula, que eu acho digna, inclusive, mas é uma comparação que é tão absurda que faz a gente colocar as coisas realmente em noção, né, em perspectiva. Câmara prepara a saída brasão para tirar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Aí eles falam, fontes relataram à CNN que não há intenção do presidente da Câmara priorizar qualquer mudança no regimento, como tenta a oposição. Aí se a gente descer aqui, pode botar o comentário ali se quiser também, a gente pode ler. Ali, ó. Por outro lado, Mota também não atuará para que a perda do mandato seja acelerada ou deliberada. Aí aqui, o modelo defendido pelos parlamentares é exatamente o mesmo que ocorreu com o então deputado Chiquinho Brazão, réu pelo assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. Pois é, não deveria nos chocar, né? Se eles fizeram isso pra proteger um cara que é acusado de assassinato de uma vereadora, não é de se espantar que eles vão proteger o Eduardo Bananinha da mesma forma, né?
Exatamente, para algo que eles devem considerar muito menos grave. Enfim. E aí a gente ainda vai para a terceira tentativa, né? Porque a gente tem aqui um mundo de opções. A gente tem um mundo jurídico de opções para Eduardo Bolsonaro. Ele pode deixar o prazo correr, ele pode pegar um cargo de secretaria estadual, e assim ele pode ter a licença dele. Ele pode tentar um novo regimento da Câmara para ele ser o deputado Eduardo. Deputado Eduardo. Eduardo. Ah. E aí, ele também disse, ele tinha dado ali uma palhinha há um tempo atrás de possibilidade de renúncia. E aí aqui vem um pulo do gato, Ana, que disse uma jurista ao UOL, que se Eduardo renunciar, ele fica inelegível até 2035. Esse disse o jurista Marlon Reis em entrevista ao UOL News. Então, olha só. Eduardo Bolsonaro está diante de uma encruzilhada. Semanas atrás, ele ventilou que renunciaria, ou pelo menos deixou isso subentendido ao permanecer nos Estados Unidos. Quando ele diz no fim de semana que não renunciará, tem um fato por trás disso. Se ele renunciar, ele se condena a uma inelegibilidade que só termina em 2035. A lei da ficha limpa prevê que os parlamentares sujeitos a pedidos de investigação que possam levar à cassação, e não importa se avançado ou não, já sobrevenha uma inelegibilidade pelo restante do mandato, que termina em fevereiro de 27 e por mais 8 anos em caso de renúncia. Esse foi o caso do Dallagnol. Não era uma coisa assim? De inelegibilidade. Só que no caso dele era um pouco diferente, porque ele saiu do cargo dele para evitar a investigação, e daí, portanto, ele perdeu a imunidade que ele teria, né? Mas é parecida a lógica, assim, não adianta você correr para evitar a investigação, né? E nesse caso, inclusive, correndo é pior. Correndo você ainda piora a sua inelegibilidade. Muito bom. Então, é basicamente isso, gente. Pro STF ali, ó, 2 milhões de reais enviados por Bolsonaro estão alinhados com ações de Eduardo nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro está com suas contas travadas, ele não pode receber 2 milhões, ele não pode receber 2 centavos, ele está com as contas bloqueadas, ele não recebe nem o salário dele. E quer saber? Se vocês querem saber o que eu acho, é que tá bom. Tá pouco, inclusive, porque ele está atuando contra o próprio país que ele representa. Exatamente, Bruna. Na verdade, eu tô um pouco decepcionada com essa notícia. Vou cancelar o reggae aqui. Eu tô um pouco decepcionada porque a gente esperava que ele tivesse se dando um pouco mais mal. Porque vocês são maldosos, né? E não gostam do Eduardo Bolsonaro? Não, porque ele tá tramando contra a pátria. Ele está basicamente conspirando contra o Brasil no exterior, porque para livrar a própria família e o próprio rabo, tá? É só isso. Ele está disposto a colocar todos nós, tá? Seja nós esquerdista, e você, né, que eventualmente aí esteja assistindo, você que é adepto aí do bolsonarismo, ele tá disposto a vender a todos nós em troca da liberdade para ele e para o pai dele, tá? Tá disposto a vender o Brasil, sabe? E aí, ver que a consequência ainda é pouca para ele me decepciona um pouco. Agora, sobre as medidas, assim, né, enfim, asfixia financeira, vamos falar, né, o termo que ele tá usando aí também. Engraçado que eles estavam aí, não, porque isso aí é asfixia financeira, não sei o que. Era isso que eles falavam que os Estados Unidos iam fazer com o Alexandre de Moraes lá atrás, e falavam, não, tem que fazer isso, não sei o que, ele não vai ter mais acesso. Então, assim, eu tô feliz que essa medida esteja sendo finalmente tomada também, porque afinal de contas era uma coisa assim que já tava pingando, assim, já tava pronto assim para acontecer desde o momento em que ele foi para os Estados Unidos. A minha outra decepção é que isso não tenha acontecido antes, mas tudo bem, entendo que tem seus processos e tudo mais, mas desde o momento que esse homem pegou um avião para os Estados Unidos para ir lá conspirar, eu já tava falando que tinha que cortar as contas dele. Sabe, já demorou, foi muito pra mim, tá?
Eu acho também que demorou foi muito, porque ele foi pra lá, ele avisou que tava lá. Tem até a timeline aqui, ó. Tem uma linha do tempo na matéria do G1, se quiser abrir de novo do blog da Sadi. Blog do Lá no Sadi, fim tem deixa eu uma- achar o blog do Sadi aqui de volta. Tem uma timeline Achei ali, ó. Que 18 de Qual que é o março ele título? anuncia que ele vai morar nos Estados Unidos. Uhum. Aí 20 Ah, tá de aqui. março ele pede a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Conseguiu aí. Lá embaixo. Clã Bolsonaro e os Estados Unidos, linha do tempo. Aí, ó. Uhum. Aí, 6 de maio, conselheiro do Departamento de Estado dos Estados Unidos se reúne com Jair Bolsonaro em Brasília. 21 de maio, secretário de Estado de Trump diz que há grande possibilidade de Moraes ser punido pela lei Magnitsky. STF abre inquérito para investigar Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né, por coação e tentativa de obstrução de justiça. 5 de junho, Bolsonaro diz que enviou 2 milhões de reais para Bolsonaro não passar necessidade nos Estados Unidos. 7 de julho, Trump defende Bolsonaro em postagem na Truth Social, fala de caça às bruxas, e daí pra cá é tudo isso que a gente já está noticiando desde cedo. Então a questão é, demorou também. Uhum. Ele já estava anunciando que ele estava traindo a própria pátria. Que ele queria trair a própria pátria. Né? E tá recebendo dinheiro do pai dele, que é o interessado, né? Se isso não é obstrução de justiça, eu não sei mais o que é. Né? O réu tá mandando dinheiro pro filho dele nos Estados Unidos, interferir no julgamento dele aqui no Brasil. Né? Obstrução de justiça em nível internacional, né? Mas vamos lá, ficamos por aqui, Bruna? Ficamos por aqui, Ana. Torcendo aí para que o Bananinha passe bastante necessidade nos Estados Unidos aí. Já que ele Força precisava de guerreira. 2 milhões pra comprar pão, né? Realmente. O pão tá caro lá. Melhoras. Tá muito Uber, tá? Se quiser. Pergunta, fala com o Alan. O Alan dá umas dicas de trabalho aí pra você. Vamos lá. Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais notícias do dia.